presumir o dano, o que eu acho que não seria muito correto, ainda mais pelo distante da execução, do distante da questão do contraditório, que aqui parece-me que foi realizado, não me fala, a assessoria tiver de cabeça lembrar, mas que foi 2010, o contraditório efetivamente, e essas situações eu não tenho como afirmar se foram ou não prestados aquele serviço, se em função disso houve ou não dano. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando. Sim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Senhor presidente, eu sempre tenho dito que quando nós vemos o julgado vir aqui fazer a sua defesa e criar novos elementos, sempre, às vezes, me curvo a alguma observação. Naturalmente, eu não vou ficar observando todos os votos dados pelos eminentes conselheiros que, sobre eles, se debruçaram. Mesmo com algumas divergências com relação a alguns pontos de controle que são comumente observados pelo conselheiro Anselmo, eu, como disse, eu não vou pedir vista do processo, nem vou ficar observando todos os votos. Em função disso, e principalmente por não ter havido aqui nesse momento uma sustentação do julgado, eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Eu estou acompanhando o conselheiro Anselmo, apenas fazendo a observação que se há sobrepreço, há dano, né? Há dano, a gente pode não quantificar nesse momento, e só iria sugerir ao conselheiro relator que, e assim eu estou votando também, acrescentando a necessidade de se converter em tomada de contas especial para quantificar esse dano decorrente do sobrepreço e imputar ao gestor. É como eu estou votando e no mais acompanhando o relator. Conselheira Rosa. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Cleide. Senhor presidente, também acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Então, aprovado. Senhor presidente, é só anunciar o resultado, por gentileza. Para mim não tem qualquer problema em que eu insira mais um dispositivo no intuito de pegar esse processo que já é um julgamento dos atos de gestão e fazermos a possibilidade de verificarmos a situação do sobrepreço e de quantificá-lo. Eu não seria obstáculo acompanhando aqui a sugestão do conselheiro Rodrigo, que está sentando no meu voto. Se vossas excelências também se manifestar favoravelmente, será mais um ponto lá no dispositivo do nosso voto. A opinião, eu queria, é muito difícil o negócio de 99. Você levantar um sobrepreço agora, com relação aos preços da época, é um negócio, a minha opinião, não tem direito a voto, mas eu acho muito, muito difícil o conselheiro Anselmo ou qualquer um que consiga estabelecer um sobrepreço. Mas estou fazendo só estabelecer esse sobrepreço. Mas como ele está concordando, então está aprovado com o acréscimo solicitado pelo conselheiro Rodrigo. Porque esse seria o procedimento normal. Eu não fiz antes, porque justamente aquilo que eu falei para o Ministério Público, que a questão, apesar do ter indicado um sobrepreço de 16%, eles não juntaram a planilha, a documentação, comprobatório, nem o indício que eu pudesse fazer verificação. Mas é nesse sentido. Nesse caso, senhor conselheiro, para acrescentar, Vossa Excelência precisaria fazer diligências. Exatamente. Como é que vai fazer? Portanto, eu acho imprudente. Eu acho que nós vamos votar, se nós aprovamos o voto de Vossa Excelência, não tem que acrescentar mais. Eu acho que a proposta é julgar pela irregularidade. Julgar a irregularidade sem prejuízo do julgamento nesse momento e converter ou abrir um processo de tomada de contas
especial para quantificar o valor. Se é 16%, eu acho que fica mais fácil do valor de mercado, fica mais fácil de quantificar e aí inserir a correção monetária até os dias atuais, né? Lembrando que esse valor ele não prescreve, é uma pretensão que é imprescritível, né? É um dano ao erário, e a qualquer momento o tribunal ele pode imputar o débito ao gestor. Ok. Então fica um ato apartado, né? Do processo. Porque agora eu digo a Vossas Excelências, ficaria mais à vontade o pleno concordando conosco de ter esse item lá que não vai influir no julgamento. Apenas o tribunal dando autorização como um todo, ciência, para que possamos fazer esta conversão, esta verificação. Apenas isso. Sem problema, para mim não tem dificuldade nenhuma. Conselheira Rosa. Também não tenho nenhuma. Conselheira Cleide. Então, como foi colocado aqui pelo conselheiro Rodrigo, mantém-se a decisão final pelo pleno, acrescentando, fazendo um apartado, que seria A conversão do processo. Então, aprovado com a sugestão do conselheiro Rodrigo. Perfeitamente, senhor presidente. O presidente tem um outro processo. Isso aqui, excelência, é um voto vista. A senhora volta? Sim. A senhora volta? É porque é um voto vista que é do outro. Senhor presidente, é um voto vista que Vossa Excelência, acredito, é o relator originário. Vossa Excelência, que pela mudança seria a conselheira Rosa, mas eu não sei se pela outra mudança continua a Eu conselheira acho Rosa. que deveria seguir o que foi Foi feito no 2013. passado. Passar para ela não... Não, porque aí, foi da outra- como eu pedi vistas, eu tenho que trazer meu voto vista. Mas só Aí pra- depois de... só pra Pois não, esclarecimento, excelência. Qual é a data do processo? Só para a gente ter o ano. Porque ele foi antes de Ah, 2013. não, eu acho que é ela, porque é 2005. Então não tem alteração ela. de relatoria, não. Isso, então não muda, é ela mesma. Porque é anterior a 2011, 12, né? 11, 12, 13. 2013, anterior a 2013. 2013 é que houve a redistribuição. Aqui, excelência, prestação de contas, eu vou ler aqui a emenda, ver se eu consigo ser elucidativo através da emenda. Qual é o número de processo, conselheiro? É o processo 5063 de 2006. Prestação de contas de governo, Poder Executivo do município de Feira Grande, exercício financeiro de 2005, voto do relator originário pela aprovação das contas, constatação de situações que merecem esclarecimentos e o envio de documentos. Voto vista, questão preliminar, contraditório para a defesa em virtude, dentre outras situações, pela não envio do instrumento de planejamento LDO para 2005, não observância do princípio da exclusividade, descumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário, abertura de crédito especial sem autorização legal, realização de remanejamento, transposição e transferência sem os cuidados constitucionais /legais, descumprimento do limite constitucional em educação. Aqui devo acrescentar que, se mantida a discussão, as divergências do conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio, haveria o cumprimento. Descumprimento do limite máximo da dívida consolidada, artigo 182 da Constituição Estadual. No envio de parecer relatório técnico. São essas as razões em que trago, na verdade, aqui, poderia até já trazer o julgamento, mas como tem situações em que o gestor, foi identificado e não se manifestou, eu acho que seria prudente, questão preliminar, que se desse contraditório
para que se manifestasse sobre essas situações. Aí sim eu traria o voto de mérito. É nesse sentido, o relator originário pela aprovação. Como eu identifiquei outras situações, eu estou trazendo uma preliminar que se dê o contraditório a essas situações encontradas para que o gestor, a gestora se manifeste. E essas que eu aqui relatei. Basicamente é isso, senhor presidente. Então, a conselheira Rosa, que agora Teve uma tem que discussão. esperar ela. Isso, teve uma discussão sobre a questão de quem faria as diligências, inclusive o conselheiro Sérgio, mesmo com a ausência dele, no processo dele disse que ele entendia de uma forma, não que poderia ser feita por aquele que solicitou vistas. Mas acontece que eu, fazendo aqui uma verificação da legislação, isso já está normatizado, que a diligência, quem tem que fazer é o conselheiro relator originário. Acredito que, não sei assim de cabeça, eu não gosto, não tenho certeza quando falo, mas acredito que numa dessas últimas normatizações, inclusive de envio de procedimentos de prestação de contas e de gestão ao Tribunal de Contas. É algo recente, 2017 ou 2018. Na sessão que vem, eu aqui direi exatamente qual é o instrumento legal que trata disso, mas já está normatizado. Não é só mais uma decisão plenária, não. Então, a colocação aqui como já foi definido atrás, que é o conselheiro relator, a gente colocar em votação A preliminar dele. a preliminar e com relação a abrir vista para que o relator, ou que o gestor apresente sua defesa. Doutor Gustavo, quer se pronunciar? Senhor presidente, já houve a manifestação, mas eu não poderia deixar aqui dar a minha opinião, que assiste razão ao conselheiro Anselmo Brito, uma vez que o gestor não pode ser penalizado por uma coisa que ele não se defendeu. Portanto, é de bom alvitre garantir essa prerrogativa constitucional. Conselheira. Eu acho que até poderia votar, porque ela me disse aqui que iria voltar. Que, de qualquer forma, super das situações. Ela tomar conhecimento e já com procedimento para o gestor se manifestar a respeito. Só tem um esclarecimento, quais seriam os pontos, só para eu avaliar melhor? No envio do PPA da LDO para 2005, não observância do princípio de exclusividade, descumprimento das metas de resultado nominal e primário, aqui uma das mais graves, abertura de crédito especial sem autorização legal, realização de remanejamento, transposição e transferência sem os cuidados constitucionais e legais, aí a questão do descumprimento do limite em educação, repasse de duodécimo maior do que o previsto na regra constitucional e o descumprimento do limite máximo da dívida consolidada, conforme o artigo 182 da Constituição Estadual, e no envio do relatório, certificado e parecer de controle interno. Lembrando que em votos nossos anterior à resolução de 2011, é apenas um achado, uma observação, a questão do parecer de auditoria nos votos que eu trago não é uma questão meritória para reprovação das contas, mas com uma identificação, já que ela pode, ou ele pode se manifestar sobre uma outra situação, também pode se manifestar sobre tudo, para fim de esgotar qualquer dúvida. É só, senhor. Eu acho que a gente pode, eu acho que a concordância de todos, e o processo retorne à conselheira relatora, para que ela possa, as diligências solicitadas por Vossa Excelência, ela possa dar encaminhamento e depois retornar esse processo com a defesa apresentada pelo gestor. Tá, mas Senhor aí presidente, mas de temos qualquer que forma, votemos. Vossa Excelência colher os votos, né? Temos que votemos. Temos que votar. Sim, Tem que colher os votos. conselheiro, exatamente, conselheiro Fernando. Acompanha o relator. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheira Cleide. Está aprovado. Senhor presidente, por derradeiro, tem um processo 473 de 2011. Este processo eu não vou adiar, vou retirar de pauta. Pois não, excelência. Eu vou retirar de pauta porque, fazendo a leitura, a correção dele com mais cuidado, verifiquei que o gestor, quando fez sua defesa,
fez sua defesa parcial sobre fatos ocorridos em 2005. Fez até uma defesa maior sobre fatos extra-2005, antes e depois. Então, como a auditoria específica de 2005, eu estou retirando de pauta para fazer uma reanálise, para trazer um processo sem dúvidas. E É o 4073? é o 4073 de 2011. Sendo assim, Excelência, acredito que minha pauta de hoje está esgotada. Estou retirando esse processo de pauta. Excelência, assim que fizer algumas conferências pontuais, eu encaminho as peças a cada um, inclusive a Vossa Excelência. Ok. Obrigado, senhor presidente. Mas eu vou esperar a conselheira Rosa, porque tem um assunto que nós vamos assunto. O conselheiro Rodrigo vai relatar, mas eu vou pedir licença a vocês, mas eu vou esperar a conselheira Rosa para colocar alguns assuntos. É importante a presença dela. Então, para relatar, o conselheiro Fernando. Eu não tenho pauta para a sessão de hoje. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu trago a relatar prestação de contas de governo do senhor Marcelo Beltrão Siqueira, na qualidade de gestor do município de Jequiá da Praia, durante o exercício financeiro de 2009. Foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 12/3/2010. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 45/2013, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Submetido à análise à Procuradoria Jurídica, esta elaborou o parecer de número 3034/2013, que, partindo dos apontamentos da Diretoria de Fiscalização, entendeu pela necessidade de citação do gestor para exercer as garantias do contraditório da ampla defesa. Os autos aportaram neste gabinete, tendo a douta conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio proferido a decisão simples de número 03/2016, no sentido de determinar a notificação do senhor Marcelo Beltrão Siqueira para apresentar os documentos obrigatórios faltantes, assim como para apresentar a sua defesa de acordo com os achados abaixo elencados, quais sejam a ausência do relatório elaborado pelo órgão central de controle interno, previsão na lei orçamentária anual de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, descumprimento do artigo 167, inciso 2 e inciso 5 da Constituição Federal, resultado orçamentário deficitário no valor de R$ 1.178.000, resultado econômico com déficit no valor de R$ 28.264, ausência da LDO, ausência da relação de repasses do 12º ao Poder Legislativo Municipal, o não encaminhamento da relação dos processos licitatórios, não envio do Inventário Geral Analítico de Bens Móveis e Imóveis, não apresentação de justificativa, frustração de receita no exercício referente à prestação de contas. Assim sendo, a eminente conselheira substituta determinou a notificação do prefeito para apresentar defesa, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório da ampla defesa. No dia 26/10/2016, o ex-gestor compareceu aos autos para apresentar sua defesa, conforme comprovante de juntada de folhas tais, tendo argumentado principalmente quanto ao controle interno, afirmou que esta Igreja Corte somente passou a exigir o relatório através da Instrução Normativa número 003/2011, no que se refere à previsão na LOA de dispositivos estranhos, afirmou que houve a suspensão da executoriedade do mesmo por meio do decreto de número 05/2009, quanto ao descumprimento do artigo 167 da Constituição Federal. O prefeito encaminhou o decreto de número 19/2009, que pôde comprovar que não ocorreu descumprimento do dispositivo constitucional. No que se refere ao resultado orçamentário deficitário, afirmou que o resultado ocorreu tendo em vista a crise que assolou o país. E quanto à ausência da LDO,
afirmou que, devido à falibilidade da conduta humana, o referido instrumento não foi juntado à documentação que compôs a prestação de contas. Em seguida, os autos foram encaminhados ao gabinete deste conselheiro relator, que, em procedendo a uma nova análise do balanço geral, identificou outras inconsistências que poderiam motivar a rejeição das contas, razão pela qual foi proferida a decisão simples de número 11/2018, determinando a citação do gestor para apresentar sua defesa sobre as mesmas, assim como a notificação do atual gestor para o encaminhamento da documentação obrigatória que continuava faltante e que se resumia à ausência de cópia do PPA, ausência de cópia da LDO, a comprovação do efetivo recebimento do montante de R$ 287.000 a título de devedores diversos, sendo que 210.000 provenientes da União, 72.000 provenientes do Estado, 3.852 provenientes do salário família e R$ 1.260 provenientes de outros. Quanto aos valores da União e Estado, esclarecer a nota explicativa que cita a portaria 447 da STN, que vigorou até meados de agosto de 2007. No dia 9 de março de 2018, o atual gestor requereu, por meio do ofício de número 07/2018, a prorrogação do prazo para fazer a entrega de todos os documentos. Assim, em 19 de março de 2018, por meio da decisão simples de número 38, este conselheiro concedeu mais 15 dias para que aquele gestor atendesse a decisão inicial. Porém, o mesmo, até o presente momento, não compareceu aos autos para requerer a juntada da documentação faltante. Destaca-se que o ex-gestor, apesar de devidamente citado, não compareceu para apresentar sua defesa. Os autos não tramitaram pela auditoria, nem pelo Ministério Público Especial, visto se tratar de balanço geral anterior ao ano de 2010. E, por fim, convém registrar que este egrégio Tribunal de Contas não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município de Jequiá da Praia quanto ao exercício financeiro de 2009, como nos informa o relatório de Diretoria de Fiscalização Municipal de folhas 214. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, como bem frisou o conselheiro relator, o processo não passou pelo Ministério Público, portanto, eu não vou opinar nesse processo. Rodrigo. Senhor presidente, eu vou fazer uma leitura bem resumida. Inicialmente, a análise do gabinete se limitou à verificação dos documentos que foram encaminhados e podemos constatar que o gestor não encaminhou o inventário geral de bens e valores compreendendo saldos em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores e a relação nominal da dívida industrial. Também teria deixado de encaminhar a relação completa dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2009. Convém ressaltar que, na linha do que vem sendo decidido reiteradamente por este tribunal, o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração deste parecer prévio, porém prejudica a análise dos estoques dos bens móveis e imóveis. Passamos em seguida à análise dos instrumentos de planejamento e de programação, no caso dos principais, o PPA e a LDO e a LOA. E compulsando os autos, podemos observar que o gestor encaminhou apenas a LOA, tendo deixado de encaminhar o PPA e a LDO.
Observamos que esses dois últimos instrumentos de planejamento deveriam ter sido encaminhados ao tribunal pela gestora que o antecedeu, senhora Rosiane Jatobá Lins, no prazo de até 30 dias após o encerramento do mês, em que ocorreu a sanção ou promulgação de ambas as leis, em obediência ao calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa número 02/2003. O não envio do PPA e da LDO impossibilita a análise quanto ao cumprimento das metas da administração pública para as despesas de capital e de outras despesas delas decorrentes, assim como das despesas relativas aos programas de duração continuada, no caso específico do PPA. Impossibilita ainda a análise da compatibilidade da mesma, da LOA, com a LDO. Porém, entendo data vênia que o gestor do presente orçamento não deve ser responsabilizado pela omissão de sua antecessora, que, como visto, não cumpriu o calendário de obrigações. Quanto à LOA, constatamos que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 87/2009, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 34.574, sendo que R$ 21.843 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 731.000 foram consignados para o orçamento da Seguridade Social. Enquanto as receitas correntes foram estimadas em R$ 21.643.000, as despesas correntes foram fixadas em R$ 20.808.000. A referida lei também autorizou, em seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em até 40% do orçamento previsto para o ano de 2009, assim como no artigo 6º, o remanejamento de uma estrutura programática para outra, nos casos adiante: a atender a insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais; b, atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida; c, atender insuficiências de outras despesas de custeio de capital consignadas em programas de trabalho relacionados à saúde, assistência, previdência e manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso da lei orçamentária em análise, constatamos que apenas o artigo 6º contém matéria que não deveria estar disposta na LOA, posto que trata de autorização para realização de remanejamento, de transposição ou de transferência de dotações orçamentárias. Ressaltamos ainda que tal prática é extremamente corriqueira e que se repete em diversos outros municípios alagoanos, mas que precisa ser combatida por este egrégio tribunal, com a finalidade de se evitar a realização de despesas sem amparo legal, o que repercutiria inclusive nas contas de gestão. A favor do gestor, senhores conselheiros, milita, todavia, a justificativa que apresentou de que, embora previsto na lei de planejamento, o mesmo teria negado executoriedade ao mencionado dispositivo por meio do decreto de número 05/2009. Em seguida, fizemos uma análise do balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. No que se refere ao balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício de 2009, o município de Jequiá da Praia executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 17.523.131 e R$ 18.701.790, o que revela um verdadeiro descuido no planejamento orçamentário, visto que a lei orçamentária anual havia projetado praticamente o dobro, né? As receitas e despesas foram estimadas em R$ 34.574 aproximadamente. A análise constatou que a LOA do município não foi elaborada de acordo com o adequado planejamento
desconsiderando a metodologia de cálculo sugerida pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 12, para o estabelecimento de projeções mais precisas, posto que, segundo a mesma, deveria ter sido levado em consideração, por exemplo, a variação do índice de preços, o crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, e deveria vir acompanhada de demonstrativo de sua evolução, no caso a evolução das receitas, nos últimos 3 anos. O demonstrativo contábil aponta ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária no valor de R$ 1.178.000, provocado exclusivamente pelo descompasso entre a receita de capital e a despesa de capital, uma vez que a primeira totalizou R$ 304.970 e a segunda R$ 1.629.567, aparentemente consumindo todo o saldo de caixa deixado pela gestora que o antecedeu, que era no valor de R$ 1.302.000. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 5.388.000, valor que corresponde a 15,58% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, do patamar de 40% que se encontrava autorizado no artigo 5º da mesma. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 17.523.000, as despesas orçamentárias de R$ 18.701.000, constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 6.165.000 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 4.098.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um déficit patrimonial de R$ 28.264.000. Ainda quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 236.689 e bens móveis no valor de R$ 821.381, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 3.521.000, sendo que R$ 1.237.000 de bens imóveis e R$ 2.283.000 de bens móveis. O demonstrativo da dívida fundada, interna e externa, aponta que o endividamento passou de R$ 1.420.000 para R$ 1.296.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 8,7%. Já a dívida flutuante, no final de 2009, atingiu o montante de R$ 2.282.000, este valor representado por restos a pagar processados no valor de R$ 2.076.000 e não processados no valor de R$ 68.136 e também por consignações no valor de R$ 137.000. No balanço patrimonial, por fim, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável, importante destacar que houve o registro contábil no montante de R$ 287.000 a título de devedores diversos, sendo que R$ 210.000 provenientes da União, R$ 72.527 provenientes dos estados, R$ 3.852 provenientes do salário família e 1.260 provenientes de outros. Em seguida, senhores conselheiros, o gabinete fez a análise como ponto de controle dos limites em educação, onde foi encontrado que o município de Jequiaba da Praia aplicou um montante correspondente a 25,52% em educação.
Destacamos que nós consideramos como despesa um montante de R$ 547.405 na rubrica 12.361, denominada de manutenção da Secretaria de Educação, em razão de entendimento já consolidado no nosso gabinete e também no colegiado. Com relação ao Fundeb, nós verificamos que o município efetuou o pagamento do percentual de 60,03% no pagamento dos profissionais do magistério. Aplicou também o correspondente a 95% dentro do exercício financeiro correspondente. Perdão, aplicou 99,83% no exercício financeiro correspondente. Com relação à saúde, o município aplicou o percentual de 23,70%, portanto, atingindo o que preconiza o artigo 77 da DCT. E, por fim, como ponto mais polêmico da prestação de contas, que é como ponto de controle o repasse do 10º à Câmara Municipal, nós verificamos que a municipalidade, que o gestor repassou a título de 10º um montante de R$ 822.198, portanto, abaixo do limite máximo para repasse, que seria de R$ 876.477. Mas esse valor repassado teria ficado R$ 600,71 abaixo do fixado na dotação orçamentária inicial. Portanto, mas nós não consideramos como uma causa que desse ensejo à rejeição das contas, tendo em vista o valor ser considerado insignificante por este conselheiro. Enfim, senhores conselheiros, em razão dos argumentos aqui lançados, eu estou votando no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Marcelo Beltrão Siqueira, pela aprovação com ressalvas, amparado no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal de 1988, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320, e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e 94 combinados da Lei Estadual 5.604/94. Estou determinando a direção do Funcontas que instaure procedimento com vistas a apurar o não atendimento no prazo fixado e sem causa justificada a diligência determinada por este relator ou a decisão preliminar proferida pela conselheira Ana Raquel em desfavor da senhora Janine Beltrão Siqueira Lima, gestora atual do município. Estou votando por solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta corte cópia do julgado. Enfim, senhores conselheiros, estou votando pela publicação da presente deliberação. Discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, Conselheiro Celso. gostaria de saber do relator se, quanto aos limites de educação e de saúde, quanto de saúde eu não ouvi Vossa Excelência fazer menção, mas de educação eu ouvi. Se não considerássemos aquele gasto feito pela Secretaria, pela parte administrativa na Secretaria de Educação,
restaria cumprido o limite constitucional? Não, Excelência, não restaria cumprido. E com relação à saúde, será que a Com situação... relação à saúde, não há nenhum apontamento na Nesse decisão. sentido, então, independente de ser administrativo ou não, cumpriria. Exatamente. Quanto à saúde, quanto à educação, não cumpriria. Tá. Excelência, mais uma dúvida. Quanto à questão, acho até que talvez não tenha ouvido direito, a previsão do O10º, a previsão lá da lei orçamentária, depois de abertos os créditos adicionais, ela ficou abaixo daquele limite máximo constitucional? Nossa assessoria ela levou em consideração apenas o valor inicial, foi isso, o valor inicial de dotação orçamentária. Mas Vossa Excelência sabe informar que se fosse acrescentado os créditos adicionais, se atingiria esse limite? Eu não Se tenho essa ultrapassaria? informação no Não. voto, não tenho. Ok, Excelência, tudo bem. É só, Excelência. Errada discussão e votação. Conselheira Rosa. Acompanha o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, até uma questão de como eu tenho me portado nos processos de minha relatoria, até naqueles que eu peço visto, em função de não ter ocorrido, se tiver equivocado, por favor, me corrija, o encaminhamento do PPA e da LDO, que temos decisões que isso, na verdade, eu entendo impactar de forma imensa e negativa na prestação de contas, principalmente a questão da LDO, porque sem LDO eu não consigo verificar boa parte do controle dos limites da fiscalização da gestão fiscal. Tendo em vista o déficit orçamentário, que, na verdade, esse déficit orçamentário tem uma consequência que é o não cumprir-se as metas de resultado nominal e primário que estão aonde? Na LDO. Posso até ter os valores no demonstrativos do réu, mas a legislação manda que a LDO venha com aqueles demonstrativos, inclusive até elemento de processo e julgamento como infração administrativa por parte do tribunal quando se envia a LDO sem esses dois instrumentos. Tendo em vista a divergência da questão da educação, pelo menos no item aqui da educação, quanto à questão de se aplicar os valores efetivamente naquela área. E eu aqui, como não tenho essa informação, não vou me arvorar na questão do O10º, levando em consideração esses fatos que eu reputo graves. Eu, no caso, divirjo aqui do relator, entendendo que o tribunal deveria encaminhar um parecer prévio pela reprovação de suas contas. É o meu voto, senhor presidente, com esta fundamentação. Conselheira. Só um esclarecimento, senhor presidente, com relação ao não envio da LDO e do PPA. De fato, nós temos um entendimento já consolidado, inclusive no gabinete, de que o não envio dessa documentação ela é causa da rejeição das contas por considerar omissão, ainda que parcial, no dever de prestar contas. Todavia, aqui a gente está diante de uma prestação de contas de 2009 e submetida à normatização do calendário de obrigações, aquele normativo de 2003. De acordo com o calendário, a obrigação de encaminhar o PPA e a LDO não é do gestor que presta contas, e sim do gestor que sanciona ou promulga o referido normativo. No caso, quem promulgou os normativos foi justamente a gestora anterior. Eu não achei correto a gente responsabilizar o gestor do orçamento, o gestor que executou o orçamento, por conta de uma omissão praticada pela gestora anterior. Por conta disso, nós superamos essa omissão. Evidentemente que ficou prejudicada e fica prejudicada a análise das metas fiscais, das metas administrativas,
mas não teríamos como responsabilizar o gestor que não deu causa a essa omissão. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, após se observado todo o posicionamento aqui do conselheiro relator, onde fez uma avaliação muito apurada de todas as situações, não tenho como não acompanhar o relator. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, nessa mesma toada, mesmo tendo assim um certo cuidado com os limites constitucionais das aplicações dos recursos em saúde, educação, essa coisa toda, mas o conselheiro relator fez uma observação do princípio da insignificância daquilo que não haveria sido atingido. Eu também pondero dessa mesma forma, não obstante nós sabemos que a Constituição nos leva a limites mínimos, aplicação mínima, mas observando também o princípio da insignificância, eu acompanho o relator. Aprovado. Com o voto contrário do conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro, tem mais um processo, Tem né? mais um processo. Eu queria pedir licença a vocês, mas eu queria adiantar um assunto, que eu tenho um compromisso agora de 1 hora, mas são coisas... Uma era que a portaria... Senhor presidente, é coisa rápida o processo, eu vou retirar o processo Vai tirar de pauta? Eu queria só colocar para discussão também, porque é um processo que recebe a influência da portaria que criou os 9 grupos regionais e determinou a redistribuição dos processos em razão de um novo sorteio. Eu estou aqui com um processo que cuida de um embargo de declaração, tá? Situação não prevista no normativo, mas que pode gerar uma certa celeuma, tendo em vista que o nosso regimento interno fixa expressamente que o relator para os embargos de declaração é o relator que proferiu o voto, né? Se a gente levar em consideração a lógica da portaria de redistribuição, eu teria que redistribuir o processo para o conselheiro Anselmo, né, que passa a ser realmente o relator. Mas eu notei que há uma incongruência nesse caso específico. Como é que ele vai ser relator de um embargo de declaração, vai suprir uma omissão de um julgado que ele não proferiu, né? Então, acredito que possa ser também um outro ponto a ser inserido, de repente, na portaria. Ou então, caso Vossas Excelências entendam que não há problema, eu redistribuo imediatamente ao conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, Pois não, eu não sei se é o caso específico, mas me parece que na decisão são os processos que não havia ainda iniciado o julgamento. quem iniciou ficaria com o juiz original. Esse processo já foi iniciado o julgamento sobre ele, então, portanto... Já tem o embargo? Né? Exato. Esse processo ele já foi iniciado. Eu acho que ele se enquadra nessa situação de permanecer com um juiz primário do processo. Não, Quer dizer, eu entendo dessa forma. o julgamento ele já foi concluído, foi publicado o julgamento. Todavia, houve embargos de declaração que reabriu, né? Reabre o julgamento, né? Fica mais forte ainda, porque se já foi, ele teria que efetivamente voltar para o originário, porque ele é que acompanhou todos os processos. Eu acho que fica... Tem outro entendimento? Se tiver, conselheiro. Eu tenho ligeira impressão que toda a construção foi no sentido estanque da coisa. O processo em que eu pedi vistas, eu tenho que devolver com as vistas. Mas um processo que esteja no meu gabinete, que de alguma forma já tenha concluído algum tipo de julgamento, seja de mérito, seja de uma diligência, esse processo já seria redistribuído para o competente. Mas parece-me que a conversação toda foi nesse sentido. Mas eu acho válido a dúvida do conselheiro Rodrigo, que é uma que está surgindo agora. Virão outras. Não, tem outras, inclusive, que nós aqui. sentemos para verificar como, de fato,
é questão de fixação de competência. É importante a gente tratar isso com cuidado. Assim, já que o senhor Rodrigo está tirando de pauta, não vai sofrer nenhum problema o processo, que ao decidirmos, inclusive para confirmarmos ou deixarmos mais claro na instrução, o processo pode vir novamente com ele ou com o relator futuro relator originário, permito utilizar essa incongruência de palavras. Presente e futuro. Presente. Veja só, bom, uma parte já foi resolvida, que é o sorteio. Tem vários processos, por exemplo, o conselheiro Rodrigo devolveu 23 processos que ele está impedido porque ele deu parecer pelo Ministério Público. A conselheira Ana Raquel, um processo, aliás, 2, e o conselheiro Sérgio, um processo, que eles deram parecer, está sendo feita. Vamos fazer um sorteio, que acho que ficou definido na próxima. Vocês estão trazendo todos eles fisicamente para que a gente possa fazer o sorteio aqui e redistribuir para outros conselheiros. Mas o que está em pauta era o seguinte: nós aprovamos parte daquela portaria 26 e o conselheiro Fernando pediu um adiamento com relação ao restante do dispositivo, com relação a alguns considerando. E então ficou aprovado a distribuição geográfica, os grupos e o restante da portaria. Eu queria colocar em votação, e se tem alguma proposta da semana passada para cá, que ela possa ser colocada. Conselheira Rosa. Conselheira Cleide. De acordo, presidente. Conselheira Selmo. Nossa Senhora, eu não possuo, tendo o mesmo texto daquela que nós temos conhecimentos daquela sessão, eu não tenho nada a acrescentar. O senhor Fernando já votou, conselheiro Rodrigo. Relembrando que o doutor Rodrigo tem essas duas que vamos sanar nela depois. Eu voto de acordo, eu acredito que o texto ele é suficiente para esclarecer essas dúvidas. Outra coisa, eu queria, tem um caso aqui excepcional que eu queria colocar para vocês. É o seguinte: o Ministério Público e o ano passado, com a escola, nós fizemos um seminário sobre meio ambiente, sobre como é que o tribunal podia se inserir nisso, que todos os tribunais estão inseridos. E nesse aí eu lembrei que nós tínhamos aprovado, em 2008, uma resolução sobre esse assunto. Essa resolução ela teve como base a resolução do Estado do Amazonas, que é a mais, vamos dizer assim, na época, era a melhor que a gente tinha com relação ao meio ambiente. Houve um erro vamos dizer assim, do escritório, do gabinete da presidência à época, e essa resolução normativa 4/2008, ela não foi publicada. Ou seja, a coisa foi inserida e a gente não pôde tocar o assunto porque não foi publicada. À época, a gente tem as assinaturas originais, aqui só está presente eu e a conselheira Rosa, que foi da época dessa resolução. Eu queria distribuir essa resolução, não vou nem pedir para a gente decidir isso agora. Para que todo mundo desse uma olhada, a minha proposta é a seguinte: ou a gente, o Pleno, referendar para a gente ganhar tempo esta aqui, ou ela começaria a... Aí teria que fazer tudo de novo, para que já tem mais de 10 anos essa resolução, e ela não foi publicada, não teria o efeito que a gente estava pretendendo à época, e agora está sendo mais exigido ainda esse tipo de vamos dizer assim, de atuação do tribunal com relação a isso, a essa parte ambiental. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu queria começar, a partir de hoje, com a minha saída, a sessão do plenário, ler como primeira leitura. Nós vamos ter 2 meses de discussão, a aprovação do regimento, e a opção foi feita no sentido de que a gente fosse ganhando um tempo regimental, mas não vamos, se necessário for, já coloquei para alguns conselheiros e para o próprio Ministério Público, se necessário for, no final desses 2 meses, que vai ser 8 sessões, se for necessário haver um adiamento, nós faremos esse adiamento,
mas era importante a gente começar a ter um prazo para que a gente possa sair efetivamente, para que a gente possa estudar esse regimento. Todos os conselheiros receberam o regimento, a proposta de regimento, o Ministério Público recebeu, os conselheiros substitutos receberam também. Então, vou passar para contar como uma primeira leitura essa nova proposta de regimento. Excelência.